Bem, pessoal, agora falando na teoria do lucro, né? Então, o lucro, por definição, é a diferença entre a receita total e o custo total da firma, certo? Pode ver esse Lzinho igual a receita total menos o custo total. Quando eu tenho a minha receita maior do que o meu custo, ou seja, as minhas receitas obtidas da venda da produção, elas são maiores do que as minhas despesas, eu tenho um lucro, no caso é esse L positivo, certo? Quando eu tenho as minhas receitas arrecadadas igual às minhas despesas, ou seja, receita total igual a custo total, a minha receita que eu adquiri com a venda daquela produção, ela serviu exclusivamente para cobrir as minhas despesas. Então eu não tive nem lucro nem prejuízo, certo? E quando eu tenho as minhas receitas menores do que os meus custos, com esse Lzinho negativo, eu tenho prejuízo, certo? Lógico, a firma vai querer atuar no ponto onde que essa receita seja maior do que os custos, certo? Que a gente vai ver que a ideia do produtor, certo? Do empresário, vai ser o que? Vai ser encontrar um nível de produção aonde ele obtém a maior distância entre essa receita e custo, que seria a ideia de maximização de lucro, certo? Então, o que o produtor ele vem almejar é buscar maior diferença entre essa receita total e o custo total, certo? Encontrar um nível de produção que eu atinja esse máximo, ok? Por definição, receita total vai ser o preço vezes a quantidade vendida, certo? E transformando essa receita marginal, que vai ser o que? A variação da receita total dividido pela quantidade, eu tenho igual o preço, certo? Esse tipo de cenário, pessoal, é um cenário de um tipo de mercado chamado concorrência perfeita, que seria um mercado clássico. Você tem vários produtores, todos esses produtores produzindo o mesmo produto, certo? Onde não existe informações entre eles, certo? Então é um mercado clássico, um mercado simples. Lógico que existem outros mercados, como monopólio, como oligopólio, que a gente vai ver nas aulas seguintes, certo? Que eles têm uma característica diferente, que é o ser deles determinarem o mercado. Isso aí não é o caso, certo? Então, a receita total vai ser o que? O preço vezes a quantidade, e a receita marginal igual ao preço, certo? Vamos pegar aquele exemplo da aula passada dos custos daquela equação, né? Eu tinha 100 mais 2Q, certo? Ao quadrado. Eu vou supor isso aí como uma nova equação de tilápia, de produção de tilápia. E o lucro? Se eu tenho a minha receita, tenho o formato do meu custo, vai ser o que? A receita menos o custo total. E aí eu vou ter esse PQ menos, aí eu mudo o formato das equações, 100 menos 2Q ao quadrado, certo? Então, qual é a ideia aqui, pessoal? A ideia vai ser você encontrar, certo? Um nível de produção Q, certo? Dada a existência do preço de mercado, certo? Esse preço de mercado, quem determina é o próprio mercado. Então, o produtor ele vai querer encontrar um nível de produção que proporcione nessa equação o maior lucro possível, certo? Maior lucro possível. Para que isso ocorra, pessoal, uma condição de maximização vai ser o que? Vai ser a receita marginal igual o custo marginal, certo? Se você pegar a receita marginal e igualar o custo marginal, você encontra essa quantidade que proporciona a maior diferença entre eles, certo? Como é que eu faço em termos de equação? Se eu pego aquela equação, eu posso, como ela está toda em função de Q, certo? E o preço de mercado é dado, basta eu tirar a derivada, a variação do lucro em relação à receita, igual a zero, certo? Quando eu tiro, você vai ver que eu tenho P menos 4Q igual a zero, certo? Substituindo isso aí,
essa relação, eu vou ter que a quantidade vai ser igual ao preço dividido por 4. Se eu tivesse o preço de mercado, eu saberia a quantidade ótima de produção. Suponhamos que o preço de mercado aí seja R$100. Então a quantidade máxima que maximizaria o lucro da firma seria 100 dividido por 4 igual a 25. E 25 unidades seria o ponto aonde o produtor teria o maior lucro, certo? Se você pegar e jogar nessa equação aí, 25, você vai ver a diferença. Você pode jogar 23, 30, 40, nenhuma delas vai proporcionar um lucro maior do que para o produtor do que 25 unidades. Ok? E aí eu boto um exemplozinho aqui para vocês. Se o preço da tilápia, certo, fosse igual a R$20 o quilo, e a equação de custo total é igual a 10 menos 2q ao quadrado, encontre a função lucro, a quantidade de maximização do lucro. E qual é o lucro da firma? Certo? A receita total, preço vezes quantidade, 20 vezes Q. Então a minha equação de lucro seria o que? Receita total menos custo total, que vai ser igual a 20Q menos 10 menos 2Q ao quadrado. Tirando a derivada da função lucro em relação à quantidade, eu vou ter o que? 20 menos 4Q igual a 0. Ajeitando essa equação, fica 4Q igual a 20, Q igual a 20 por 4, vou ter 5 unidades. Certo? Então seria a quantidade máxima que o produtor pode produzir e ter o maior lucro. Certo? Substituindo isso na equação, eu tenho Q igual a 5, o lucro vai ser igual a 20 vezes 5, menos 10, menos 2 vezes 25 por causa de Q ao quadrado. E aí eu vou ter igual o lucro igual a R$40. Se você pegar quantidade igual a 10, 20 vezes 100 vezes 10 dá 200, menos 10, 190, certo? Menos 2, ou 2 não, 2 que multiplica 10, que vai ser 100, fica 200, ou seja, vai até prejuízo, certo? Ou seja, pessoal, qualquer valor que eu jogar nessa equação, né, com esses custos, com essa característica de custo e com essa receita, certo? Nenhuma delas vai me dar um lucro maior do que quando eu produzir 5 unidades, certo? Isso eu faço aquela condição que vocês veem de cálculo de ponto de máximo e mínimo local, é a mesma coisa, certo? Então você utiliza desse tipo de equação para tentar ver essa condição, né? Se cair na prova, pessoal, é uma questão como essa, certo? Você dado o preço, você encontra a receita, preço vezes quantidade, e vou dar uma equação de custo, certo? E nessa equação de custo, você consegue montar a função lucro, que é a receita menos o custo. Aí você, dessa equação, você tira a derivada dela em relação à quantidade igual a 0, vai encontrar a quantidade ótima, certo? E aí daí você vai encontrar o lucro. Lembre-se que eu posso ter uma equação de custo na forma, uma equação que não seja nem linear e nem quadrática, certo? Eu posso ter que é o cubo, e eu posso encontrar uma situação em que eu tenho que encontrar as raízes da equação, né? Você vê, você tem uma função, certo? Terceiro grau, você tira a derivada, quando você tira a derivada, essa função ela tende a se formar uma equação de segundo grau, e eu posso ter as raízes, aí você tem que encontrar aquele delta, certo? Aquelas raízes x1 e x2 para encontrar a quantidade ótima da firma. Ok, pessoal? Era isso. Ok?